Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, quais serão as ações que vão se valorizar daqui para frente? Bom, eu acho que a gente está passando por um momento onde a Bolsa de Valores, o Ibovespa, caiu muito nesse começo de 2020. Na minha opinião, caiu mais até do que devia. Eu acho que agora a gente começa a ver uma certa visibilidade do que vai acontecer, né, nos próximos momentos. E eu acho que aquelas empresas que sejam líderes de mercado, que tenham pouco nível de endividamento, serão as que vão ter mais vantagens competitivas daqui para frente, tá? E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer para tomar decisões inteligentes dentro da sua carteira de investimentos e vou usar 3 ações como exemplo, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e se inscreva aqui no canal, por favor, porque isso me ajuda muito a continuar meu trabalho aqui no YouTube, e ative as notificações do sininho, porque eu faço 3 vídeos por semana, sempre sobre ações, fundos de investimento imobiliário, tesouro direto, educação financeira no geral, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, eu tenho analisado muito o mercado, né, nesse 2020 aí tão louco que está acontecendo. Acho que surgiram boas oportunidades, sim, tá? Óbvio que para quem tem dinheiro para investir, né, para que ninguém vai fazer nenhuma loucura de acabar com a sua reserva de emergência, por exemplo, para colocar tudo na bolsa de valores, né? Óbvio, quem tinha bastante dinheiro na bolsa de valores viu o patrimônio cair muito, né? Ficou machucado, mas quem tinha uma carteira muito bem diversificada pode aproveitar esse momento para surfar muito bem, né? Eu até costumo sempre falar sobre a diversificação de carteira, eu vou até colocar um vídeo aqui em cima, porque é muito importante você assistir, tá bom? Agora, sobre a fatia de ações, né? Então, você determina qual parte do seu patrimônio, digamos 20, 30, 40% do seu dinheiro, vai para as ações? Beleza. 10%? Tá bom, você define isso, depois você vai para definir quais as ações que vão fazer parte da sua carteira de investimentos, tá? E aí, essa fatia das ações, eu sugiro que você divida em 3 partes, tá? Só a parte de ações você divide em 3. O que seriam essas 3? Primeiro, foco em ações que são boas pagadoras de dividendos. E o que eu estou querendo dizer com isso? As empresas que pagam bastante dividendos, normalmente são aquelas que já têm bastante lucro, não têm muito interesse em reinvestir no próprio negócio, e aí eles distribuem esse lucro, dão essa participação do lucro para os acionistas, tá? Eu, você, qualquer pessoa física que compre as ações dessa empresa na bolsa. Então, como um exemplo claro aí de uma ação boa pagadora de dividendo, é a Itaúsa, né? Que é a holding que toma conta do Itaú e outras empresas também, como a Alpargatas e a Duratex, né? Então, é uma empresa extremamente sólida, que tem um programa de pagamentos de dividendos mensal e também uma outra parte que vem a cada 3, 6 meses mais ou menos. Aí é cada empresa que determina qual que é o prazo que vai pagar, né? Então, normalmente essas empresas, elas têm uma margem de endividamento muito baixa, são líderes de mercado. Só que o que acontece? Elas pagam muitos dividendos, né? Que isso é um grande incentivo dentro da Bolsa de Valores, mas para essa empresa ter uma valorização de capital muito grande, vai ser mais difícil, né? Até porque, pensa comigo, né? Para o Itaú dobrar de tamanho, ter um crescimento aí de 100%, seria muito difícil, porque já é uma empresa extremamente milionária, né? Então, uma empresa pequena, ela tem mais possibilidade de dobrar o seu tamanho, né? Mas é óbvio que tem mais risco também. Então, as ações de foco em dividendos são aquelas mais seguras, são aquelas que a gente costuma dizer que são mais defensivas, né? Por isso que eu acho que você tem que dividir a sua carteira de ações em 3. Uma parte, mesmo que sejam ações têm o seu certo risco, você precisa ter uma parte ali nessas ações mais defensivas. Então, quais são essas ações aí que têm foco em dividendos? Normalmente são ações do setor elétrico, telecomunicações, um pouco também de empresas de saneamento básico e bancos, como eu disse aqui, que a Itaúsa, por exemplo. Eu vou até mostrar aqui, mesmo no Google, o desempenho da Itaúsa nesse último mês, nesses últimos 6 meses, por exemplo. Olha só, ela saiu de R$13 e hoje ela está custando cerca de R$ 8,96, né? Então aqui a gente consegue ver uma queda aí de quase 34%. Olha só, né? Por isso que eu digo que às vezes, se você tiver um pensamento aí de longo prazo e tiver dinheiro para investir, é uma oportunidade. Óbvio que o cenário econômico brasileiro mudou, né? O que se esperava do lucro, crescimento das empresas há 6 meses, não é mais o mesmo que a gente espera agora. Então, por isso que tem essa precificação mais baixa ali na Bolsa de Valores. Mas eu acho que em algum momento essas empresas fortes
poderão voltar a subir, tá? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui no vídeo de hoje não é uma recomendação de compra, tá? É só um exemplo didático, usando prático também, para que você entenda como você pode montar a sua carteira, beleza? E agora vamos para a segunda parte dessa divisão da sua carteira de ações, né? Lembra que eu falei para você pegar a sua carteira inteira de ações e dividir em 3 partes? Então a primeira são os dividendos. A segunda, você pode ter foco em small caps. O que são isso? São empresas com valor de mercado mais baixo, né? E aí o que acontece? Elas têm uma grande possibilidade de crescer muito ou então continuar lá embaixo, né? Então não são empresas tão sólidas, tão estabilizadas como eu falei no exemplo anterior do Itaú, por exemplo, né? Como eu falei também, para o Itaú dobrar de tamanho é muito difícil. Agora, para uma empresa pequena dobrar de tamanho, é só ela dar uma tacada certeira, não é? E como exemplo de uma small cap, eu falo aqui para vocês da Santos Brasil, né? Inclusive, até foi uma recomendação que o Eduardo Guimarães, analista de investimentos, trouxe aqui para o canal no ano passado. Vou deixar o card aqui em cima para você ver. E a Santos Brasil nada mais é do que uma empresa que está lá no Porto de Santos, né? A gente sabe que a infraestrutura brasileira ainda carece de melhorias, né? Então, os portos, ferrovias, né? Eu acho que o Brasil investiu muito nas rodovias. Então, assim, o Porto de Santos é o maior do Brasil, né? Só que ele ainda tem o que avançar, entendeu? Por isso que ela ainda é uma small cap, porque ela tem um potencial de crescer, mas ainda não está tão grande quanto ela pode ser, tá? O que aconteceu? A Santos Brasil ela sofreu muito aí nesses últimos meses porque ela depende muito de importação e exportação. E o mundo parou, né? Primeiro começou lá na China, então isso já impactou um pouco as receitas lá do Porto de Santos. E agora a Europa parada, o mundo inteiro parado, está influenciando também. Então a gente pode ver que teve uma queda no preço. Eu vou até entrar aqui. Olha só o que aconteceu. Ó. As ações da Santos Brasil chegaram a valer 8,44, né? E agora elas estão valendo 4,53, né? Também uma queda aí de cerca de 36% em 6 meses, né? Então, assim, o mercado ele já está precificando toda essa diminuição aí dos lucros da Santos Brasil devido à pandemia. Então, ela está sofrendo sim pela pandemia, mas acredito que durante o tempo, quando as coisas forem se acertando, ela vai continuar aquela retomada de crescimento que ela tinha, né? Tanto que, assim, no curto prazo, ela tem um caixa, ela não está sofrendo nesse momento, não tem risco de quebrar. Isso é importante você analisar, principalmente nas small caps, né? Porque tem algumas que podem ser que quebrem, né? A Santos Brasil ela tem renegociações de contratos só no ano que vem, só em 2021, então isso joga a favor dela, né? Embora o momento aí no curto prazo pode ser perigoso. Galera, aí falando sobre a Santos Brasil, eu tô interrompendo o vídeo aqui porque depois que eu fiz a gravação, eu conversei com o Eduardo Guimarães, que ele que fez essa análise, essa recomendação, e ele está reforçando essa recomendação de compra, tá? Ele é analista CNPI e ele pode fazer isso. Então eu vou deixar o link na descrição com o relatório completo que ele assinou, a equipe dele assinou, falando tudo sobre a Santos Brasil e por que ele recomenda a compra dessa ação Small Cap, beleza? Então, vai lá no link da descrição, agora vamos continuar com o vídeo. Então, as ações Small Caps, elas têm esse potencial risco, potencial lucro e potencial queda também, tá? Elas são menos negociadas, têm menos liquidez, tá? Então, se você for pensar em uma parte da sua carteira investir em Small Caps, eu acho que você deveria ter o pensamento de, assim, comprá-las e no momento que elas subir, você realiza a venda. Eu não acho que você tem que ficar 10 anos com essa ação na sua carteira, tá? Porque ela vai ter um potencial de crescimento aí. Então seria aquele risco maior na sua carteira dentro das small caps, tá bom? E outras empresas que são small caps também da bolsa são muito conhecidas, por exemplo, a Sinqia, a Banco Inter, né? São aquelas empresas que elas reinvestem muito nela para poder crescer, né? Estão em fase de crescimento. Então elas normalmente não distribuem os dividendos, que é o primeiro exemplo que eu dei aqui, né? E tem algumas outras que eu sei que o pessoal gosta muito aí na internet, como a Oi, por exemplo. Aí eu nem diria que é uma small cap, né? Eu diria que é pior ainda, né? É uma penny stock, né? Que o pessoal no mercado costuma dizer. Outros dizem que é um mico, né? Uma ação que vale menos que R$1 é extremamente perigoso, né? Até porque ela está com vários procedimentos jurídicos, recuperação judicial, é bem complicado. Então, se você for pensar em ações pequenas aí, small caps, etc., tome muito cuidado para você não escolher uma ação que vai te trazer mais dor de cabeça do que possível lucro, né? O risco é muito maior. E a terceira parte da sua carteira de ações você pode dividir naquelas empresas que você realmente quer ser sócio, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aquelas empresas que você vai comprar ação hoje, durante pelo menos 2 anos você não vai pensar em vender, tá? Aquela empresa que assim fala, pô, aquela empresa é tão boa, eu quero ser sócio dela, né? E são várias, essa aí é a maior parte
das ações negociadas na Bolsa Brasileira, né? E como exemplo, eu trago para vocês a Petrobras, né? A Petrobras é a maior empresa do Brasil, né, em valor de mercado, né? Vou até deixar aqui o print para vocês verem. Então, assim, ela passou por um problema muito grande no passado e você vê que ela já retomou valores ali de anos anteriores também. Por quê? Ela é muito sólida, né? E essa atual gestão, ela está focando naquilo que ela sabe fazer. Então, vendendo algumas partes, né? O patrimônio é gigantesco, né? Então, vendeu a parte dos postos de combustível lá, que era mais focado em loja de conveniência, para focar na extração do petróleo mesmo, né? Então, a Petrobras, ela vinha tendo um crescimento bem interessante, mas o que acontece, né? Ela teve um impacto muito grande vindo de fora, porque é uma commodity, né? O Petrobras, ela depende 100% do petróleo, né? E quando tem uma briga de petróleo no mundo, ela sente também, né? Então, além do coronavírus, que é uma crise que está diminuindo a demanda por petróleo no mundo inteiro, que está todo mundo parado, também a Arábia Saudita resolveu brigar com a Rússia para afetar os Estados Unidos e mexeu no preço do petróleo, assim, caiu pela metade, né? Então, assim, o que a gente esperava da Petrobras alguns meses atrás vai ter que ficar para o longo prazo, porque o preço do petróleo diminuiu muito, tá? Pode ser que a Arábia, a Rússia, os Estados Unidos cheguem a um acordo e isso suba aí do dia para a noite, né? E aí as ações da Petrobras voltam a subir para um patamar que estava antes, né? Mas o que eu quero dizer? Você quer ser sócio de uma empresa com grande capital, com grande potencial? É isso, só que você não vai comprar para ter lucro em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você achar que faz sentido, você tem que ficar pelo menos uns 2 anos com essa ação na sua carteira e aí daqui a 2 anos você revê se você quer ou não, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas é interessante a gente analisar o que tem no mercado. Então, por exemplo, Petrobras, Vale, outras empresas também como a Gerdau, são empresas de commodities, ou seja, são matérias-primas que dependem muito do mercado externo, tá? Então, é um pouquinho mais arriscado, né? Eu diria que nesse momento investir em Petrobras, Vale, tem um pouquinho mais de risco. Agora você pode também analisar outros setores da nossa economia. Então, o setor doméstico, por exemplo, varejistas, então você vai ter um monte, Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner, Natura, etc. Empresas de varejo, você pode pensar em construtoras também, Tecnisa, Cyrela, Iven, você pode pensar em empresas de saúde, né? A Intermédica, você tem a Fleury, você tem farmácias, você tem planos de saúde, etc. Você pode analisar o setor, você pode analisar a economia e ver quais setores que você acha que faz sentido. Qual o setor que você gostaria de ser sócio de uma empresa? Commodities, varejo, telecomunicações, saneamento básico, etc. Você pode escolher e aí você compra as ações que fazem sentido para você. Esse é o recado que eu tenho. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seus comentários, ok? Meu nome é Ricardo Natali e seja bem-vindo ao canal Lucro FC.